Pai querido, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos unidos mais uma vez, Senhor, nesse pequeno espaço de tempo para falar, para tratar, Senhor, daquilo que interessa ao teu reino. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos patrões, pela nossa cidade, pelo nosso estado, Senhor, pelo nosso país. Pai, tu tem nos guardado em todos os momentos da nossa vida, tu tem nos separado, Senhor, como diz a tua palavra, e aqueles que são separados são cuidados do Senhor. Pai, muito obrigado pela saúde, obrigado, ó Deus Santo, pelas famílias, por todas as famílias, Senhor, que porventura tenham passado, Senhor, por essa doença, mas tenham sido curados, por todo aquele, Senhor, que o Senhor não permitiu que chegasse a eles essa, Senhor, essa enfermidade que está assolando o mundo neste momento. Pai, nós oramos também, Senhor, para que o Senhor traga consolações para as famílias que perderam os teus entes queridos, teus amigos, Senhor, por esta pandemia que aqui está ocorrendo. Mas o mais importante é o que o Senhor tem nos dado, um espírito de fortaleza, um espírito inabalável, um espírito de adoração ao nome daquele que vive para todos sempre. Pai, muito obrigado por este momento. Multiplica em nós, Senhor, a vontade, o desejo de estar contigo. Abra, Senhor, cada vez mais as portas para que nós possamos fazer a tua obra, Senhor. E assim nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de passar, né, a oportunidade para a irmã Patrícia, que está trazendo uma saudação para nós nesse exato momento. Irmã Patrícia, está com a senhora a palavra. Amém, glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pela confiança do pastor. E assim a gente possa falar com simplicidade e que a palavra atinja o alvo a qual ela vai ser lançada. Em nome de Jesus. Amém. No livro de 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20. Livro de 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20. Disse, pois, Davi a seu filho Salomão: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te desalentes, pois o Senhor, Deus, meu Deus, é contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que seja acabada toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Então, se a gente for ver o contexto aqui, né? Deus passa para Davi, mas fala que quem vai construir o templo vai ser Salomão. Mas Deus passou para Davi o que ele tinha que passar, né? O que Salomão deveria passar, de pai para filho, né? Deus para o pai e para o filho. E aí eu vejo assim, essas palavras, que palavra maravilhosa que Davi, depois de passar tudo aquilo, todo o plano que Deus tinha passado, ele passa para o filho. Quem não gostaria de ouvir isso, né? Então eu vejo que o Espírito Santo de Deus, ele está nos ensinando com essa palavra assim, para que nós saibamos ouvir o plano de Deus para as nossas vidas, para a obra do Senhor nas nossas vidas. E mais ainda, porque ele está dando estratégia para a gente fazer a obra de Deus, mas mais do que isso é para nós obedecermos a palavra dele. Amém. Obedecermos aquilo que a gente ouve do Espírito Santo de Deus. Obedecermos aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então, assim, olha que lindo, né? Lá no versículo 9, ele fala assim, né? E tu, meu filho Salomão, conhece a Deus teu Pai e serve-o com coração perfeito e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejetar-te-á para sempre. Agora toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Então, para a gente fazer a obra de Deus, principalmente, vamos colocar aqui agora para nós, né? Eu creio que Deus dá estratégia.
através da palavra, através do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa ser sensível ao Espírito Santo de Deus. E ele dá, assim como ele deu para o plano, para o templo de Salomão, ele falou, olha, deu um modelo, fala assim no versículo 12, um modelo de tudo o que tinha em mente para os atos da casa do Senhor, para todas as câmaras ao redor. E Deus é detalhista. Deus é um Deus de detalhes. Verdade. Então, ele está falando assim, viu, Johnny? Viu, Rafael? Viu, Patrícia? Viu, Cláudio? Viu, Nancy? Viu, Magna? Viu, Natasha? Viu, Jonas? Viu você que está ouvindo essa palavra aí? Eu sou um Deus que vou dar estratégia, que dou estratégia através da minha palavra com detalhes, através do meu Espírito Santo. Ouve e obedece. Aleluia! Mas não se preocupe, sabe por quê? Porque você vai se esforçar e eu vou ser contigo. Aqui, esforça-te e tem bom ânimo. Se eu não me esforçar, não tem como fazer. Às vezes a gente tem vários planos, mas o plano fica só no papel. O plano fica só na vontade. Quem é mulher sabe disso. Às vezes eu tenho vontade, a gente tem vontade de fazer uma dieta, mas fica só no plano, só na vontade e não faz a dieta. E quanto que a gente vai exercer? É a mesma coisa. No plano, no nível espiritual, para a gente chamar no nível espiritual, trazer a realidade, a gente tem que nos esforçarmos, nos empenharmos. Então, Deus fala, esforça-te, tem bom ânimo e faze a obra. Se eu não tiver um esforço da minha parte, se eu não tiver um bom ânimo, a coisa não anda. De repente, Deus está respondendo algumas orações nossas. É verdade. A gente precisa de ter bom ânimo, a gente precisa de fazer a nossa parte e nos esforçarmos. Porque também não adianta a gente se esforçar, fazer, mas não fazer de bom agrado, de espírito voluntário, com alegria, aquilo, obedecendo o que Deus falou. Então, eu vejo assim, que a obediência passa assim, ó. Qual a mãe e o pai que não é feliz num filho obediente? Não é, Magna? Isso. Não é, Jonas? Então, qual o pai e a mãe que não fica? Imagina Deus, quando vê e esquadrinha o coração do pastor Cláudio e dá algo nas mãos do servo dele para ele fazer da obra, e ele vai lá, faz, se esforçando, com alegria, espírito voluntário, tendo bom ânimo. Qual é o pai? Qual é o pai? Imagina Deus como que vai ficar com o senhor, pastor. É verdade. Imagina como é que vai ficar quando a gente faz a vontade de Deus. Aleluia. E para tudo que a gente faz ou deixa de fazer, tem uma consequência, não é verdade? Isso. Tudo. O que a gente faz e deixa de fazer. Então, quando a gente faz algo que agrada a Deus, você pode ter certeza que a gente vai colher disso que a gente está fazendo de Deus, obedecendo à vontade dele. Verdade. Não temas, nem te desalentes. Não tenha medo. Não coloque dúvida no teu coração. Não coloque dúvida no teu coração de fazer a vontade, aquilo que Deus entregou. Aleluia! Pois o Senhor Deus, meu Deus, o meu Deus, que é o seu Deus. Fala para você, para a pessoa que está do seu lado. O teu Deus, o meu Deus, o teu Deus. É contigo. É contigo, pastor Cláudio. Aleluia. É contigo, Jonas. É contigo, Nancy. É contigo, Magna. É contigo, Johnny. É contigo. É contigo que está ouvindo essa palavra. Aleluia. Ele não te deixará. Ele não vai te abandonar. Nem te desamparará. Sabe por quê que ele não vai te deixar nem te desamparar? Porque o plano é dele. Você está executando, mas o plano é dele. Então, Deus não volta atrás. Deus não. Ele vai se responsabilizar por aquilo que ele ordenou para ti. Para aquilo que outorgou e está nas suas mãos. Me dá sua mão aqui, ó. Deus, dá só assim. Deus ordenou nas tuas mãos. Faz assim, pastor. Aleluia. Para colocar aí na sua mão, bater na sua mão. Deus ordenou nas tuas mãos aí. Faz na dela, Magna no de Jonas, e assim, ordenou nas tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Eu posso sentir no mundo espiritual que algo está se movendo. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Eu creio. Amém. Aleluia.
Sabe por que que ele não vai? Porque ele não vai te deixar, te abandonar, porque foi ele que mandou ele, o plano é dele. Você vai executar o que ele, então ele vai se responsabilizar. Até que seja acabada toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Aleluia. A casa do Senhor hoje não é mais o templo de Salomão, somos nós. Isso. Então, enquanto tiver uma alma que precisa da palavra de Deus, do evangelho, do reino de Deus ser propagado, ele vai se responsabilizar. Então, Pai, neste momento, que esta palavra que é viva e eficaz e que tem alvo certo, Senhor, possa cair nos nossos corações, na nossa mente, e nós possamos ser sensíveis, não termos dúvidas, sermos obedientes, termos a certeza que o Senhor é contigo, termos um espírito voluntário, saber que o Senhor sonda o nosso coração, saber que o Senhor vai conosco até a hora que o Senhor nos chamar ou o Senhor voltar. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra de ânimo, eu te garanto por essa palavra, Senhor, que é uma carta assinada, escrita ao Sou contigo, não tenha dúvida, faça a minha obra porque eu me responsabilizo, assim diz o Senhor. Aleluia! Muitas vezes a gente coloca para fazer planos de comprar coisas, fazer planos da nossa vida, ótimo, a gente tem que fazer, eu também faço, meu marido, a gente faz também, maravilha. E ali a gente sabe que Deus é conosco, que a gente vai ter que sair para trabalhar pesado, que a gente vai ter que juntar, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Na obra do Senhor, ganhar almas, propagar o evangelho é do mesmo jeito. Aleluia! E o nome do Senhor seja glorificado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel, né? Palavras sábias do Senhor para a nossa vida. E indo na mesma linha de pensamento que a irmã Patrícia nos trouxe essa palavra, nós vamos ler um texto conhecido no livro de Atos, capítulo 23, versículo 10 e 11. Nós já falamos sobre este assunto algum tempo atrás, mas estudando a palavra de Deus e buscando para o Senhor, Deus me trouxe a esse texto novamente, sabendo que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, né? O texto, a escrita é a mesma, mas o que Deus tem para os nossos corações se renova a cada dia, a cada amanhecer. Aleluia! Você vai abrir uma Bíblia comigo aí, se você já está com ela, né? Já no texto. Nós vamos ler o versículo, só 2 versículos desse capítulo. Atos 23, versículo 10 e versículo 11, que diz assim da palavra do Senhor. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a Saudesca, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se, o Senhor disse a Paulo: tenha ânimo, não tenha preguiça, não tenha moleza, não tenha tranquilidade, tenha ânimo. Amém? Porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vem ao nosso coração de uma forma direta, tranquila, agradável ao nosso coração, né? Como eu disse, é uma sequência da mensagem que a irmã Patrícia acabou de nos trazer, né? Sobre fazer a obra de Deus com excelência, e a palavra de Deus me ensina que Paulo cumpriu com esses requisitos. E aqui nesse texto, novamente, tanto da forma que nós representamos a Deus, nós falamos que representamos a Deus, somos testemunhas de Deus. A Bíblia me diz que nós somos cartas de Deus para esta nação, para este mundo. Nós devemos testificar de Deus, como nós estamos fazendo nesse momento, parando para ouvir a mensagem, para ouvir, para meditar na escrita sagrada do Senhor. E isso demonstra que nós estamos testificando da graça e do amor de Deus sobre as nossas vidas.
Nós não podemos testificar do amor ou testificar o Senhor somente dentro da igreja, né? Como a Patrícia disse, no templo ali feito, né, de tijolo. Não, não. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós testificaremos, porque eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor Todo-Poderoso. Por isso, dentro dessa palavra de hoje, quando o próprio Senhor até apareceu ali a Paulo e disse, tenha ânimo, ânimo. Esta palavra, ânimo, está riscada, esquecida do dicionário, do vocabulário de muitos cristãos na face da terra nos dias de hoje. Essa palavra, tenha ânimo, tem que ser interpretada da forma que o Espírito Santo traz a nós nesta palavra. O ter o ânimo, né, como a irmã Patrícia diz, temos ânimos para tudo, mas para a obra do Senhor, nós colocamos dificuldades para que seja realizado. Sabendo que quando perguntamos quem tem chamado de Deus, aparecem muitas pessoas com chamados, mas quem está exercendo, quem está fazendo, quem está buscando são poucos, né? Por isso que fala, muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. Escolhidos é aqueles que dedicam tempo, que têm o bom ânimo de fazer as coisas quando os outros não querem, e tentam fazer as coisas quando tudo está difícil, quando as coisas parecem impossíveis de se fazer, ali aparece alguém com ânimo para fazer em nome do nosso Senhor Jesus. E eu creio para mim que você que está me ouvindo, você que está participando comigo, você é um cristão que tem ânimo na presença do Senhor. Você é alguém que realmente Deus tem te separado para essa última hora, para fazer aquilo que alguns não queiram fazer, porque a tarefa do Senhor ela é árdua, mas, como a palavra também me ensina, a nossa recompensa vem do Senhor Jesus. Aleluia. Dentro da caminhada da nossa vida, da correria do dia a dia, nós precisamos nos fortalecer para nós continuar a nossa luta, o nosso destino, a nossa labuta, né? Nós temos que nos fortalecer na carne para fazer os trabalhos da carne, que é trabalhar, manter a casa, pagar aluguel e tudo, mas o mais importante também é não deixar, não esquecer, nós também temos que alimentar o nosso espírito, nós temos que estar com o espírito preparado para esta boa obra do Senhor, que ainda não acabou. Irmãos, a obra de Deus, ela só não vai acabar, ela vai findar com a volta de Cristo para buscar a noiva. Enquanto isso não acontecer, desde o mero ato que acontecer na face da terra, nós temos que ter ânimo, temos que continuar alimentando o nosso espírito para que nós possamos continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, se é que você está me entendendo. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, nós temos que alimentar a nossa alma com a palavra para nós continuarmos fazendo e ter o quê? O bom ânimo do Senhor em nossas vidas. Aleluia. E muitas das vezes não é intencional, como eu disse no início, às vezes algumas pessoas querem até servir a Deus, querem até exercer o seu chamado, mas involuntariamente, por obra da natureza, por atraso de alguma coisa, essas pessoas perdem a oportunidade de estar servindo, de estar praticando da palavra. Como eu disse, talvez não é intencional. Às vezes o nosso coração até quer, mas o que falta a gente não fazer? O que traz, que nos impede de fazer? Falta de ânimo, falta de coragem, falta de alimento espiritual. Então, alguma coisa relacionada vai nos impedir. Aí a pessoa usa a palavra assim, não, eu até queria fazer, mas o mais, e o mais isso, mais aquilo outro, acaba fazendo com que as pessoas se afastem da presença de Deus, culpando, às vezes, a igreja ou alguns irmãos, culpando da sua falta de sucesso, a falta de crescimento espiritual na face da terra. Então, essas situações, ela leva muitas pessoas a desistir e a parar. Mas eu creio para mim, dentro da palavra de Deus, que ainda existe um tempo oportuno para nós, para renovar as nossas vidas e recomeçar uma nova etapa da nossa vida de uma forma diferente. É o que nós queremos toda passagem de ano,
é que o ano que vem seja melhor do que o ano que passou. A gente entra para o ano pedindo a Deus, mostrando a Deus os nossos projetos, os nossos planos, porque sempre Deus tem dado a oportunidade, através da misericórdia de Deus, a oportunidade para nós renovarmos a nossa vida, renovarmos o nosso chamado em Cristo e fazer as coisas de uma maneira diferente, melhor do que a que nós estávamos fazendo antes. Então, se nós fazíamos bem, com excelência, nós agora temos a obrigação de fazer ainda melhor para Deus. Não é porque as coisas estão difíceis que uma coisa e outra falha ou falta. Não é por causa disso que o Senhor vai deixar de nos abençoar, porque Ele não deixou de abençoar a nossa vida. Amém, irmãos? Quem está comigo? Amém. Nesse texto, Paulo, né, o nosso irmão Paulo, ele estava passando por um momento muito difícil da vida dele, segundo o texto. A perseguição sobre ele estava muito forte, sobre o ministério dele, sobre o que ele andava fazendo, apregoando, né? E ele foi preso e julgado e condenado. E desta vez, pela história, talvez poderia ser, né, o último dia, a última semana de Paulo, da existência de Paulo, fazendo a boa obra do Senhor, já que o Sinédrio já havia o condenado e Paulo já sabia o que iria acontecer com ele por causa dessa sentença. E eu creio, para mim, através dos textos bíblicos e por experiência própria minha e por experiências de vocês, que eu tenho certeza que vocês também tiveram, que na hora e no momento que nós nos sentimos sozinhos, presos, como se nós estivéssemos trancados numa cela, num calabouço, numa fortaleza, como diz o texto, talvez a gente pense que esse momento é o momento mais difícil da nossa vida. É o momento onde nós olhamos e não encontramos ninguém para nos apoiar, ninguém para nos fortificar, nem na palavra, nem no conselho, nem nos auxiliar com alguma coisa. Aos olhos humanos, para nós, olhando para o texto, Paulo, ele estava refém entre os interesses políticos daquela época, entre romanos e judeus. Então, ele estava numa situação muito complicada. Mas ele soube aproveitar desse momento usando a cidadania romana que ele tinha, visto que os judeus já tinham decidido matá-lo. E muitas das vezes, você que prega a palavra de Deus, você que tenta ainda fazer com que a obra de Deus cresça, anda, você ainda que está buscando ganhar uma alma, restaurar alguém, muitas vezes as pedras são atiradas sobre a sua vida, sobre o seu ministério, críticas são levantadas contra você, contra a sua família, e às vezes o desânimo vem de uma forma tão difícil em cima da gente, que a única coisa que a gente pensa é que nós vamos parar, que nós vamos perecer, que não vale mais a pena servir a Deus, que não vale mais a pena pregar a palavra, porque as acusações, os inimigos são maiores. Mas nesta mesma hora que nós pensamos dessa forma, é o mesmo retrato que eu vi acontecendo com Paulo, porque o Espírito Santo do Senhor estava com Paulo, apareceu para Paulo, e Paulo sabia que ele não estava sozinho naquele momento. E aí sim, o Senhor Deus estava com ele, de mãos dadas com ele naquela situação. O que eu tenho para você nessa noite é que em todos os momentos da sua vida, com essas acusações, por causa do Evangelho de Deus, o Senhor está segurando a sua mão. Na hora difícil que você passar com a sua família, seja por enfermidade, seja por acusações, seja por calúnia, seja por o que for que vier, tudo vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor não deixa o teu filho sozinho. O Senhor ampara o servo fiel. E aonde você estiver, Deus está segurando a sua mão. Receba isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Ele estava preparado para morrer naquela hora, com Cristo, né? Por Cristo, por tudo que ele pregava e acreditava sobre o reino de Deus. Neste momento em que Paulo pensava ser o fim dele, como eu disse, Jesus lhe apareceu novamente para o quê? Para fortalecê-lo. Você já percebeu que nas horas difíceis da nossa vida, quando nós estamos quase nos entregando, né, ao cansaço, à desistência, vem uma palavra do Senhor para nos dar fortaleza.
Às vezes a gente abre a nossa Bíblia, tem ali um versículo, Deus está falando conosco. Às vezes Deus levanta alguém na rua para falar conosco. Às vezes Deus manda alguém ligar para nós e entregar uma palavra. Às vezes Deus usa um ímpio para falar uma palavra, para servir, para mostrar para nós que Deus está ao nosso redor, cuidando de cada passo que nós damos. Às vezes, quando o texto fala, né, quando o Espírito Santo usou a mula de Balaão para falar com ele, né, hoje em dia as pessoas falam, não, se Deus falou com a mula, fala com a gente, irmãos. Deus não fala com animais hoje, porque existem profetas. Deus não fala com animal, porque existem homens e mulheres de Deus hoje para ser usados, para falar em nome de Jesus. Porém, quando nós crentes estamos surdos e cegos, Deus manda alguém que é ímpio, Deus levanta alguém para chegar para você e falar, olha, a sua luta vai passar, isso é temporário, é passageiro, porque o Senhor tem segurado na sua mão. Nunca se esqueça disso. O Senhor está de mãos dadas com você, o tempo todo te fortalecendo, para você conseguir ter ânimo e força para continuar a sua batalha e vencer, que é o mais importante. Certamente você já passou por momentos difíceis, são momentos em que não sabemos se teremos forças. Mais uma vez eu te repito, o Senhor está segurando nas tuas mãos. Você não vai cair, você não vai desviar, você não vai desistir. Você vai cumprir tudo aquilo que o Senhor passou, porque Ele mesmo está guiando você pelas mãos para que isso venha a concretizar na sua vida. E eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. No texto que nós acabamos de ler, a Bíblia me diz que na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, olha só, Jesus colocando-se ao lado de Paulo no meio da noite, quando ele estava sozinho e na escuridão úmida de um calabouço. Escuridão úmida, gente, no calabouço é o pior lugar, eu imagino, que possa ser para alguém estar. Mas muita gente está nessa mesma condição espiritual nos dias de hoje. Muitos dentro de igreja, muitos afastados de igreja, estão como um calabouço escuro, úmido, sem ouvir, sem ver, sem ninguém para falar nada. E aqui o texto me diz, porque olha só, Paulo era fiel ao Senhor. Vamos colocar claro, Paulo era fiel, Paulo estava fazendo tudo que Deus mandou ele fazer. Tudo que Jesus mandou ele fazer, ele estava cumprindo. Então ele estava no centro da vontade de Deus. Vamos deixar claro, aquele que anda no centro da vontade de Deus, ele é cuidado especialmente. Deus está com ele o tempo todo. Amém? Eu quero dizer que Deus ele tem um cuidado especial com quem está no centro da vontade dele. E aqui Paulo estava no centro da vontade dele. E muitos dos nossos irmãos em Cristo até andaram no centro da vontade de Deus. Passaram, conheceram Jesus, falaram em línguas, foram batizados, têm dons guardados, escondidos, pararam de usar e hoje estão espiritualmente parados e presos. Mas nessa noite, como eu entendo que o Senhor se colocou, pondo-se ao lado de Paulo, né, no meio daquilo tudo, porque nós precisamos sentir a presença diferente quando o Senhor está do nosso lado. Nós sentimos algo novo, nós sentimos uma transformação, nós sentimos que alguma coisa está acontecendo, porque nós sentimos a presença do Senhor. E quem conhece, né, Jesus, quem conhece, quem teve uma intimidade com o Senhor em algum tempo da sua vida, quando o Espírito Santo de Deus se aproxima, a gente sente. Quando o Senhor quer falar conosco, nós reconhecemos a voz dele, mesmo estando um pouco afastado, nós ouvimos a voz dele, porque um dia nós andamos com ele, e ele andou segurando a nossa mão, aleluia. E o texto me diz que ele apareceu novamente ali, quando mais precisava de um companheiro. Na hora que você mais precisar de um companheiro, na hora que você mais precisar de um socorro, de um abraço, quem te socorre, quem está do seu lado, chama-se Jesus. Amém. E esse Jesus que andou com você todos esses anos para trás da sua vida, é o mesmo que vai andar com você esse ano, o ano todo, e é o mesmo que vai continuar com você até o dia que o Senhor buscar a noiva, até o dia que o Cordeiro Santo vier buscar a tua igreja. Interessante, irmãos, que Jesus, pelo texto, nós entendemos
que Jesus ele não ficou na frente, não ficou em cima, não ficou longe, não ficou afastado. Ele preferiu estar ao lado do amigo, ao lado de Paulo. Olha que coisa mais linda, o que eu aprendo com isso? Com este gesto de Jesus, ele estava demonstrando para Paulo que estava junto dele. A melhor forma de você mostrar para alguém que está junto é você caminhar do lado, é estar do lado, junto ali, ó, pegando peso, comendo sal junto, sabe? Enfrentando as lutas junto. Para você está numa boa, o seu amigo, o seu irmão está na dificuldade, você pega no braço dele e fala, olha, vamos passar junto essa luta. Ele vai olhar para você e falar, você está bom, você não tem luta nenhuma. Não, eu tenho luta nenhuma, mas a minha luta é diferente da sua. Mas hoje eu vou andar na sua luta e vou ajudar você a chegar do outro lado. Sabe por quê? Porque se um dia eu estiver cambaleando, estiver fraco e você de pé, você estenderá a tua mão para me ajudar. Assim devem ser os irmãos amados em Cristo Jesus. Como a palavra diz que somos irmãos, assim temos que caminhar uns com os outros, porque nós temos que andar ombro a ombro, como Jesus demonstrou com Paulo nesta passagem, lado a lado, do amigo, do companheiro, né, do amigo fiel, demonstrando mais uma vez que ele nunca vai nos abandonar, mesmo que nós estivermos na escuridão, mesmo que nós estivermos presos, mesmo que nós estivermos ricos, mesmo que nós estivermos pobres, mesmo que nós estivermos doente ou saudável, ele estará ao nosso lado, conforme a palavra diz. Isso é próprio, né, da pessoa de Jesus Cristo, é algo que ele sempre fez, e ele deixou até os céus para tornar humano, para morrer pelos pecadores, de tanto amor que ele tem por nós. Né? Eu quero declarar nessa noite, pela palavra, que Jesus está contigo em todo o tempo. Amém. Mas quando você precisar, ele se colocará do teu lado, como sempre fez e sempre está. Sabe por quê? Porque o texto, a palavra de Deus, me diz o seguinte, olha, que quando passares pelas águas, eu serei contigo. Isso é Deus que está falando. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Foi a promessa que ele próprio deixou para a sua vida, que está no livro de Isaías, capítulo 43, no versículo de número 2 a seguir. Nas horas difíceis, ele está mais perto ainda para nos ajudar, para nos socorrer. Ele fez isso em 2019. Ele guardou a sua família. Ele demonstrou o amor que ele tem pela sua vida. Ele não deixou você passar fome. Ele não deixou você ficar doente. Ele não deixou você abandonado na rua sem ter o que vestir. Ele cuidou de todos nós, como a palavra tem afirmado para nós, e ele vai continuar fazendo por muito tempo, até que a vontade dele se cumpra. E qual que é a vontade dele? Vim buscar a igreja. Aleluia. Que bênção, né, irmãos? Seguindo a passagem que nós lemos, Jesus, ele disse, olha, tenha o quê? Coragem. Coragem, irmão Patrícia falou uma palavra muito interessante, hoje gostei muito. Nós temos planos, mas não temos coragem de realizá-los. Nós temos planos, ideias, mas falta coragem, falta ânimo para jogar isso e fazer acontecer. Eu entendo, eu aprendi para mim, nesses poucos tempos que eu tenho intimidade com Deus, que se um ou dois quiserem, as coisas vão acontecer. A palavra diz que onde reúne 2 ou 3 em nome dele, ali ele está. Mas ele tem uma garantia especial para aquele que precisar, ele estará do lado. Paulo reconheceu a voz firme e suave de Jesus. Jesus tinha uma palavra, uma voz firme, mas suave. Então, Paulo ouviu aquela voz falando com ele naquele momento difícil. Tenha coragem. Irmãos, Jesus nessa noite está falando, olha, tenha coragem de realizar os teus projetos. Tenha coragem de pôr para andar aquilo que Deus colocou na sua vida. Tenha coragem para parar e falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade.
Pai, se é assim, manda, me mostra, me move para que eu faça aquilo. É ter coragem de fazer. Ah, não vou fazer não, irmão, por causa da pandemia. Ah, não vou fazer não, porque é difícil. Não vou fazer não, porque eu estou cansado. Nós temos que parar de deixar as coisas para os outros fazerem e começar a usar a nossa vez. Porque Deus tem batido na porta de muitos, oferecendo a oportunidade. E às vezes nós deixamos a oportunidade passar da nossa vida. E depois que ela passar, não há mais momento para ficar lamentando. Não tem tempo de ficar chorando, nem choramingando, porque o irmão foi, desenvolveu o chamado, Deus o honrou e você ficou para trás. Porque às vezes falta coragem para nós sairmos e fazer aquilo que o Senhor tem ordenado para as nossas vidas. Amém, irmãos? Deus, ele deu autoridade sobre as coisas. Né? Neste momento, Paulo estava ali, né? Deus deu uma ordem, Paulo preso, e Deus deu uma ordem para ele, ter coragem. Eu transmito a ordem de Deus para você hoje. Tenha coragem, tenha ânimo, não é hora de desistir, não é hora de se cansar, não é hora de parar ainda. O nosso descanso não é nessa terra, o nosso descanso é junto com ele no paraíso. Aleluia. Ele breve virá para nos buscar, e nós teremos o nosso descanso. Eu tenho para mim, conjecturando, são palavras minhas agora, que nós falamos que o céu vai ser o nosso descanso, mas eu não quero descansar lá. Eu quero conhecer, eu quero andar, eu quero falar, eu quero ver as coisas, eu quero conhecer mais as maravilhas de Deus. Então, nós vamos descansar, sim, o nosso corpo, mas a nossa alma estará acesa como chama fervente na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso eu creio, e isso eu tenho certeza do que eu estou dizendo para os irmãos. Por que eu digo isso para você? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que nos renova. Aquela palavra, Jesus foi para dar força que Paulo precisava para vencer aquele momento. E uma só palavra de Jesus hoje é suficiente para reanimar a sua vida. Uma palavra de Deus hoje, para mim e para você, é o suficiente. Deus usa a sua palavra para criar todas as coisas que existem no mundo. Por isso é que nós precisamos ter força para ouvir a voz e a palavra de Deus. Deixa eu falar para você, não é fácil ninguém parar para ouvir a palavra de Deus. Para ir na igreja é difícil. Para parar para ouvir uma palavra online, na internet, é difícil. Amém, irmãos? É difícil. Para mim não, para você não, para outra família não, mas para a grande maioria é difícil parar para aprender, parar, ter coragem para ouvir o que Deus tem para dizer. Que às vezes Deus diz coisa que nos enche, que nos faz sentir bem, mas como o Pai também, tem hora que Ele vem para nos corrigir, para nos colocar no nosso caminho certo, para corrigir aquilo que nós estamos fazendo. E é melhor ouvir algo que é bom, agradável, do que ouvir algo que é para correção. Mas nessa noite nós não estamos tratando de correção, nós estamos tratando de promessa de Deus para a nossa vida. Amém? Jesus aqui no texto, continuando, pois da mesma forma, né, do mesmo modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, texto, assim importa também que dê forças, ou que represente, ou que dê bom testemunho também em Roma. O texto me ensina que Paulo estava em Jerusalém, tinha acabado de dar o seu testemunho, né, da sua conversão, e por isso ele foi preso. Jesus deu a garantia para Paulo de que ele não seria morto, que aquele não seria o último dia da vida dele. Deixa eu falar algo para você. No dia que você aceitou Jesus, no dia que você se batizou, naquele mesmo dia, Jesus te deu garantia que não seria o seu último dia da sua vida aquele dia. Deus deu para você uma garantia de vida eterna com Ele. Deus te deu a garantia que os teus pecados para trás não iriam mais te perseguir, porque o próprio Deus jogou eles no mar do esquecimento. Então, Deus, Ele trouxe para a minha vida e para a sua vida esta garantia, que nós
não iríamos morrer nessa terra em vão, que nós iríamos ter algo para Deus para fazer, ao qual nós iríamos honrar o nome do Senhor. E ele, né, o Paulo, continuou ali o seu ministério, sabendo que não era o fim ainda, não é o fim da nossa vida, não é o fim da nossa juventude, não é o fim ainda da nossa geração, porque algumas coisas precisam ser salvas, mudadas, e o Senhor está contando com você para fazer isso. Deus está contando conosco, irmãos, na última hora. Deus está demonstrando para nós, como eu disse no início, o mesmo testemunho que nós damos dele hoje. Nós precisamos continuar dando para a geração que está vindo. A nossa geração está perdendo muito da presença de Deus, está perdendo muito de ser abençoados por Deus. Né? O Senhor Jesus, ele apontou para Paulo o destino que Paulo iria ter, né? Que ele iria o quê? Padecer pelo nome de Jesus. Olha, você não vai morrer pelo mundo, você não vai morrer por coisas mundanas, você vai padecer pelo meu nome, pregando a minha palavra, fazendo o que eu chamei para fazer. E o que eu quero dizer para você mais uma vez, Deus está com você e nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque Ele já deixou determinado o nosso destino. E Deus, Ele não vai falar e não vai cumprir, nós sabemos disso. Por isso, mais uma vez, tenha ânimo na presença do Senhor. Você pode dizer amém comigo, por favor, nessa dia? Amém. Talvez Paulo, ele nunca pensasse que ele ia chegar tão longe pregando o Evangelho. Da mesma forma que eu, Lone, Jonas, Patrícia, Magda, né, a Nancy, o Rafael, talvez nós possamos pensar que nós não vamos chegar tão longe, nós não vamos muito além para falar de Deus, porque pelas coisas, pelos que está acontecendo, Jesus está às portas. Então, parece que nós não temos mais tempo para fazer. Então, se parece que não tem tempo para fazer, o que nós temos que fazer? Aproveitar os segundos que nós temos e fazer, para não chegar no final sem fazer nada. Então, se nós estamos vendo que não tem muito tempo, aí que nós temos que fazer mais ainda para recuperar o que nós não fizemos para o Senhor, para nós não chegarmos a Ele de mãos vazias. Nós precisamos cumprir com o chamado que Ele confiou em nós, amém, irmãos? Nós nunca, como eu disse, nunca pensamos em chegar tão longe, mas a promessa de Jesus, ela se cumpriu e ela se cumpre. Sabe por quê? No livro de Atos, no versículo 23, lá na frente, fala que Jesus livrou Paulo de uma cidade dos judeus, né, de uma cilada dos judeus, desculpe. Esse armado para ele, Deus o livrou. Ele foi protegido, olha só, por 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Olha para você ver, Deus livrou ele da armadilha dos inimigos e ainda o protegeu e o guardou. Imagina o que Deus tem feito para guardar a sua vida, irmã Patrícia, irmão Rafael. Vocês estão me ouvindo, Jonas, Magda, Natasha. Pensa no que Deus tem feito para guardar as nossas vidas contra os nossos inimigos. Pensa no que Deus tem feito, escalado no mundo espiritual, para que eu e você pudesse cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ele chamou a gente com uma missão e Ele está dando condições para eu e você cumprir com o chamado. Ele não só jogou o chamado em cima de nós, Ele não só jogou o talento e largou, não. Ele deu o talento, deu o chamado, está provendo alimento, está provendo moradia, saúde, está nos livrando dos laços do inimigo, está abrindo portas e caminhos para nós ganharmos almas e cumprir o que Ele nos mandou fazer. Olha que coisa maravilhosa. Ele deu o presente, nos dirige e ainda vai nos dar a recompensa da vida eterna. O Deus que nós servimos não é qualquer Deus, é o Deus vivo de Israel. Jesus, ele tem um plano de paz para as nossas vidas. E se você viver no propósito de Deus e ele viver o seu propósito, ele te garante vitória em tudo que você colocar nas suas mãos. Amém, irmãos? No livro de Efésios fala que, olha aqui, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder
que opera em nós. Olha para você ver que coisa mais linda que o Senhor tem nos traído. Amém? Quando você achar que a sua caminhada está difícil, quando você estiver sentindo desanimado ou desanimado, nós devemos nos lembrar que Jesus está ao nosso lado. E Ele fala ao seu coração com essa palavra, te dando coragem, mostrando o propósito dele na nossa vida, na sua vida, está dando uma ordem para que nós não tenhamos desânimo, e porque o Jesus está conosco e Ele vai nos ajudar até o fim do cumprimento da nossa vida, da nossa passagem. Amém? Eu quero declarar para você, com a autoridade do Espírito Santo, para que você tenha coragem e não tenha desânimo, em nome de Jesus. Eu vou convidar os irmãos, se vocês puderem, para fazerem pelo menos 20 minutos de oração agora com a sua família, de intercessão pela nossa casa, pela nossa igreja, por nós, pela nossa família, minha família, sua família. Amém? Se você puder, se você não for trabalhar ou fazer algo parecido, vamos tirar esse pequeno tempo para nós fazermos isso. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todos desde agora e para todos sempre. E todos digam amém.